Seja muito bem-vindo ao E10 Instante. Esta semana vamos-lhe falar de surf. E connosco temos em estúdio António Pedro de Salial, coautor do livro Portugal Surf Guide. Em primeiro lugar, António, muito obrigada por estar aqui presente. Obrigado. E eu começo por perguntar o porquê de ter lançado este livro. Não existia nenhum guia sobre surf em Portugal? Curiosamente, não. Eu estou ligado ao surf há muitos anos, organizei durante muito tempo campeonatos de surf, mundiais de surf, e já tive uma revista e tenho estado sempre ligado ao negócio do surf. E o Francisco, que é meu coautor, entrou no surf há muito menos tempo e de repente acabou por ser ele que identificou esta necessidade. Não existe em Portugal, apesar de andarmos há 15 anos a falar de surf e a fazer do surf ter crescido, não existia nenhum guia que estruturasse a oferta de norte a sul do país e nas ilhas. Eu tive a oportunidade, por acaso, de procurar na internet algumas praias e realmente encontra-se alguma informação disponível, até escrita por surfistas estrangeiros, sim, sobre as praias. Isso também serviu de inspiração ou revisitaram todas as praias? Não, de alguma maneira nós visitámos as praias todas. Eu confesso que aqui as praias do continente para mim eram conhecidas, porque eu ando há 10 anos a percorrer o país a organizar coisas ligadas ao surf, o Francisco um bocadinho menos, e acabámos por decidir que íamos a todas as praias que apareceram no livro. Portanto, foram 183 visitas em 20 e tal dias. Foi muito intenso. Destas praias todas, qual é que é a predileta? Várias. Eu diria que da viagem, na minha cabeça, sobressaiu indiscutivelmente a Fazenda da Caldeira de Santo Cristo nos Açores, que é um sítio mágico, que é um sítio onde se vai a pé, onde só se pode ir a pé, portanto é 1 hora a andar no meio do mato, se quiser, para ir para um sítio fantástico, com umas ondas fantásticas e uma água quente maravilhosa. Referiu aqui no início que se dedica já há alguns anos à economia do surf. O que é isso da economia do surf? Como é que define? A economia do surf, de alguma maneira, é tudo aquilo que rola à volta do surf, do ponto de vista económico, ou seja, estamos a falar, eu diria, de uma parte desportiva, de uma parte turística e de uma parte comercial. Sendo que aquela que talvez tenha mais poder e seja menos falada é a parte comercial. No fundo, se nós hoje olharmos em todos os centros comerciais lojas dedicadas ao desporto de surf, não existe isto para mais nenhum desporto, certo? E, portanto, de repente há aqui assim um potencial grande e muito dinheiro que gera, não é? Depois temos a parte turística que recentemente teve um boom, sobretudo depois do Campeonato do Mundo de Surf ter vindo para Peniche e ter, de alguma maneira, criado uma certa apetência das pessoas para visitar Peniche e, consequentemente, Portugal, não é? Sendo que, claramente, há, eu diria, 3 sítios muito identificados com o surf a nível como destino internacional, sendo eles Sagres, que recebe imensos estrangeiros, a Ericeira, Reserva Mundial de Surf, e Peniche. E isso é gerador de receitas e é gerador, no fundo, de economia, se quiser. A parte desportiva, talvez a menos relevante neste caso, tem muito a ver com o desporto e aquilo, do fundo, dos eventos desportivos e aquilo que eles geram. O surf tem uma característica que partilha com outros desportos, que é, quando se vê um campeonato de surf na internet ou na televisão, nós podemos ir surfar aquelas ondas, certo? E, portanto, imagino que, de repente, Peniche não está completamente cheio neste momento de pessoas, mas que depois de ver as ondas vão existir muitas pessoas que vão visitar Peniche porque querem surfar aquelas ondas que viram na televisão. Não acontece, por exemplo, com um campeonato de motociclismo como o MotoGP aqui no Estoril, que enche e esgota a capacidade hoteleira da região em determinada época, mas depois ninguém vai andar de moto para o autódromo do Estoril, não é? Portanto, aqui... Ou seja, surf tem características, enfim, únicas. Únicas, sim. Únicas partilhadas com o desporto. O golfe é muito semelhante, não é? Uma pessoa pode ver um bom torneio de golfe e dizer, eu quero ir jogar aquele campo. Claro que há campos depois mais fáceis de aceder do que outros, mas... Quando referiu aqui que todos os centros comerciais têm lojas de surf, eu pergunto-lhe, e têm marcas portuguesas essas lojas? Tem algumas marcas portuguesas. Mas como é que estão assim, as marcas portuguesas? Pode referir, se quiser, alguma que eu diria assim... que as marcas portuguesas estão a aparecer, não é? O mercado das marcas internacionais está muito bem estruturado, é muito grande, é gerador de muito dinheiro a nível mundial, na ordem dos bilhões de dólares. As marcas portuguesas enquadram-se na sua realidade, não é? Não são exportadoras, para já, estão para o consumo interno.
de alguma maneira, a marca, eu diria, portuguesa, se quiser, entre aspas, tem tido mais expressão, parece-me que é a Deeply, que é uma marca que está agregada ao universo Sonai, portanto Sport Zone. Apesar de terem existido algumas tentativas, umas com mais sucesso, a B-Side, que foi uma marca marcante para os surfistas portugueses e que depois não teve sucesso, e recentemente uma marca que tem origem na Figueira da Foz e que se chama Jenga, e que está a começar a aparecer e está de Mas repente... tem que tipo de produtos é que... Neste é que momento, falamos? fatos de surf. E, portanto, de repente, para quem faz surf, como é o meu caso, que conheço a marca desde a sua origem, comecei a ver muitos fatos espalhados pelo país todo, o que é um fenómeno interessante. Mas não é? têm preços mais acessíveis, material Não, melhor? eu penso que o preço é similar. Eu penso que há aqui assim um espaço para as marcas novas entrarem e mostrarem, no fundo, um bocadinho aquilo que é a Portugalidade e, e o ser português. Não é? No fundo, também aqui, eu diria que o Portugal Surf Guide tem é a Portugalidade. É mostrar que nós temos um país fantástico, de norte a sul, podemos fazer surf todos os anos, todos os dias do ano, e, portanto, é um convite à exploração. Estamos aqui a falar de marcas também, e eu pergunto-lhe, o que é que um surfista precisa, além, obviamente, de ondas e da prancha? Que outros produtos? Precisa de um fato, eu diria que um surfista, para começar a fazer surf, ou de uma pessoa para começar a fazer surf, não precisa de nada a não ser uma escola de surf, que tenha qualidade e que ofereça justamente o professor, o fato, a prancha, o shop, que é o que liga a prancha ao pé do surfista, etc. Portanto, tudo isso são pequenas indústrias. São pequenas indústrias, sim. São, digamos, a indústria técnica do surf, certo? O surf, aliás, mundialmente está dividido assim. Há aquilo que se chama a parte técnica, estamos a falar das pranchas, dos fatos, dos shops, da cera que se põe nas pranchas, dos decks, que é uma coisa que se cola em cima da prancha, entre outras coisas, das capas, e depois estamos a falar do mercado da roupa, onde se insere tudo o resto, não é? Portanto, os board shorts, as t-shirts, as sweats, as calças... E aí não estamos só a falar de um público surfista, estamos a falar de todos os que E aí estamos a falar, exatamente, de um universo gigante do wannabes que, no fundo, cria aqui este mercado do surf, não é? Eu diria que o surf é uma coisa muito aspiracional. Quer dizer, eu posso falar por mim, porque a minha vida mudou porque houve um dia que decidi fazer algo que tinha a ver com surf e, portanto, a minha profissão está ligada ao surf. Mas uma parte grande das pessoas que estão fechadas num escritório, que estão fechadas numa sala, gostariam de estar na praia com os seus amigos, com os pés na areia e, se calhar, a fazer surf e com pessoas bonitas. E isso, no fundo, é aquilo que é um imaginário forte que faz com que o surf seja um sucesso hoje em dia. Quando diz que trabalha com o surf, o que é que faz concretamente ligado ao surf? Faço um bocadinho de tudo. Eu tenho uma empresa chamada Alfarroba, há mais de 10 anos, que organizou o Campeonato Nacional de Surf, criou e organizou o Campeonato Nacional de Surf para o Júnior. Organizámos também durante muitos anos o Campeonato de Surf Mundial de Surf na Ericeira. Temos uma escola de surf, tivemos uma revista, gerimos portais ligados ao surf. Portanto, como vê, está aqui um universo de coisas. E agora escrevi um livro ligado ao surf. Portanto, a minha vida... E falando também de executivos que agora cada vez mais estão ligados ao surf, isto também é uma nova tendência, não é? Enfim, eu não quero estar aqui a generalizar, não, mas eu acho que não. Chegam aos 40 e procuram... Sim, isso acontece claramente. Há muitas pessoas, nós na escola de surf temos muitos alunos recentes, com mais de 30 anos e que decidiram em determinado momento ir fazer surf. Aliás, é o que foi que aconteceu aqui com o Francisco, que quando chegou aos 40 decidiu que queria fazer surf. Cipriano, o Francisco Cipriano, que é coautor deste livro. E que foi assim que nos conhecemos. Decidiu que queria fazer surf e que era uma das coisas, um dos regrets, como ele diz, que nunca tinha concretizado e que decidiu fazê-lo. Mas eu diria que, para além disso, o surf hoje é uma coisa completamente transversal à sociedade, ou seja, nós encontramos pessoas que socialmente têm mais dificuldades, como encontramos executivos de topo, que se encontram dentro da água a fazer surf todos os dias ou todos os dias que podem. E isso é fantástico. De repente, o desporto é muito mais democrático, tem muito mais pessoas. Enfim, é isso. Muito bem. Falando ainda aqui das praias e também de Peniche, o caso de Peniche, neste momento que está a organizar o Campeonato do Mundo, como já aqui referimos, nós temos infraestrutura? Ou será que as pessoas, enfim, as imagens que passaram, ainda não tive a oportunidade de lá ir, mas as imagens que passaram na televisão foram muita gente, tudo muito colado. Existem infraestruturas em Portugal? Existe a maior infraestrutura de todas, que se chamam ondas, certo? E, portanto, os campeonatos de surf funcionam desde que haja ondas.
A praia de Supertubos é uma praia estreita e comprida e, portanto, é óbvio que as pessoas se vão acumular para ver o campeonato, mas faz parte do registro de fazer um campeonato de surf. Por exemplo, quando nós organizávamos em Ribeiradilhas tem uma característica diferente, é uma baía, é mais fechada, é como se fosse um anfiteatro e, portanto, as pessoas estavam mais espalhadas. Posso-lhe também, no entanto, dizer que houve um ano, que foi em 2005, quando o Tiago Pires ganhou a primeira vez um WQS na vida, que a praia de Ribeiradilhas não se conseguia andar, parecia pior do que o metro em horas de ponta. Mas isso sim, faz parte da dinâmica. Eu estou a falar de infraestruturas de hotéis, de restaurantes... Em alguns sítios sim, outros não. Claramente. Peniche, eu diria que Peniche está relativamente bem equipado. Agora, as enchentes existem, não é? E, portanto, é como o exemplo do MotoGP. Não podemos dizer que a região de Lisboa está mal equipada quando é o fim de semana do MotoGP, não há hotéis. Se calhar não. Se calhar aquele momento é um momento demasiado grande e que enche completamente a capacidade, não é? Relativamente a outros países, qual é que acha que é o maior fator de diferenciação portuguesa, independentemente das ondas? Sim. E também falando enquanto empresário do mundo das ondas, vou chamar assim para não chamar empresário do surf, qual é que é o maior fator de diferenciação? Pergunto-lhe isso porque muitas vezes as pessoas dizem que falta de sermos rústicos, exatamente essa semi-confusão que também tem pessoas na C4. Eu diria que Portugal tem uma coisa fantástica, que é um país central, portanto tem uma centralidade, aquilo que nós não somos centrais do ponto de vista da decisão na Europa, somos absolutamente centrais no surf. Significa o quê? Que se estiver em Paris, daqui a 2 horas está a surfar em Peniche. Se estiver em Nova Iorque, daqui a 8 horas está a surfar em Peniche. Ou daqui a 4 está a surfar nos Açores. Temos boas acessibilidades, temos uma cultura rica para oferecer, temos uma gastronomia rica para oferecer, temos uma vida, digamos, uma vida noturna, um país lindo. E, portanto, podemos, do ponto de vista do surf, ser um destino de qualidade, mais do que um destino de quantidade. Porquê? Porque temos essa oferta, porque já cá está. Não é? Somos acessíveis, somos centrais. Quem são os nossos grandes concorrentes a nível europeu? Por um lado, a costa basca francesa, portanto, ao Segorbe e a Ritz, a Cabreton por aí, que tem uma vantagem, tem água quente durante mais tempo ao longo do ano, tem uma grande desvantagem que é a acessibilidade, ou seja, é difícil e caro lá chegar. E é mais caro do que Portugal. E as Canárias, que serão talvez o outro nosso grande concorrente do ponto de vista do surf, de destino de surf, e é uma ilha, portanto, são várias ilhas, mas tem outra grande dificuldade que é não tem mais oferta para além das ondas, portanto, ou há ondas ou não há nada, não é? E nós temos um bocadinho mais do que isso. António, chegamos ao fim do nosso tempo, continuaríamos aqui com certeza mais tempo, se o tivéssemos. Agradeço muito a sua presença, despeço-me rapidamente, desejando-lhe que aproveite e vá até Peniche, ou pelo menos visite uma das praias referidas neste livro, que é o primeiro guia de surf em Portugal, da autoria de António Pedro de Salial e Francisco Cipriano. Muito obrigada, já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, tenham uma boa semana.